Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é domingo, tá? Dia 11 de junho, certo? E o Corinthians empatou com o Cuiabá em casa, tá? Empatou em casa com a equipe do Cuiabá, na situação que a gente já tá no Campeonato Brasileiro. A gente vai debater bastante aí sobre a partida de ontem, os próximos passos, essa pausa que teremos aí, né, de 10 dias da data FIFA, certo, família? Me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links na descrição, e vamos bater a meta aí de 90 mil inscritos, hein? Conto com a colaboração de todos, família. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, Corinthians entrou em campo ontem contra o Cuiabá em casa. Como eu disse pra vocês, não era pra ser, mas ontem o Cuiabá era um adversário direto nosso. Na teoria não era pra ser de forma nenhuma, mas o Cuiabá é um adversário direto nosso. Inclusive tá acima do Corinthians na tabela do Brasileirão, tá? Diferentemente do time do Corinthians, o Cuiabá faz gol fora de casa. E saiu na frente ontem com o gol do Daverson, certo? Na segunda etapa. Depois que fica aquele momento do jogo do Corinthians que não sai nada, aí alguém vai cometer algum erro e o Corinthians toma o gol. É sempre assim. É sempre a mesma história. Sempre aquele jogo de baixa rotação, não sai nada para nenhum dos lados, o outro time tá bem encaixado, o Corinthians não cria nada, e aí no primeiro vacilo do Corinthians a gente toma um gol. Ontem foi do Daverson, tá de cabeça, uma bola que vai do lado esquerdo do ataque do Cuiabá, vem o cruzamento, o Gil tá pregado no chão, o Murilo não consegue fazer a cobertura, o Daverson cabeceia sozinho e faz 1-0 pro Cuiabá. Tivemos ontem, tá, até para falar da escalação, uma mudança enorme, tá? Desistiu de três zagueiros, entrou com Fausto, Maicon, Biro, Pedro, Renato Augusto e Roger. Mudou tudo. Foi para quase um 4-5-1, tá? Com 5 meio-campistas e o Roger na frente. O Roger como referência, como centroavante. Aí, eu pergunto pra vocês, qual bola que o Roger recebeu? Qual lance que criaram pro Roger finalizar? Enquanto ele esteve como referência do ataque, como o único atacante em campo? Nenhuma. Volta no que eu falei, o time do Corinthians não cria nada. Nada. Não cria oportunidade. Mesmo diante do Cuiabá, em casa, com 40 mil pessoas empurrando o time, apoiando o time, incentivando, cantando, e o time não cria. A gente vem de um problema de gestão enorme, vem de um problema de comissão técnica enorme, e o elenco não corresponde. Não corresponde dentro de campo. A nada. O Luxemburgo em 11, 12 jogos à frente do Corinthians já colocou 5 esquemas diferentes, tá? Não tô falando de escalação diferente. Escalação vai mudando porque um tá lesionado, outro tá suspenso, beleza. Mas esquema tático diferente. Ele já usou 5. Iniciando o jogo, 5 diferentes. Como que você dá sequência? Como que resolve? Como? E aí o salvador da pátria ontem foi o garoto Juan Oliveira, que fazia 1000 dias que não jogava. 1000 dias, tá? 1000 dias. Entrou ontem e fez um gol. Veio um cruzamento do Wesley. O Yuri Alberto tenta cabecear pra cá, a bola vai pra lá. Ele faz um movimento assim, a bola vai pra lá, certo? Num rebote que o Juan Oliveira aproveita e faz o gol. Certo? Aproveita e faz o gol no rebote. O Corinthians teve outras oportunidades no segundo tempo. Um chute do Juan Oliveira, que a bola bateu nos 2 pés do zagueiro e sobrou dentro da área, limpa para o Yuri Alberto finalizar. Ele errou. O Roger teve uma chance cara a cara, errou. Mas é um time apático. É um time que depende de um erro do próprio centroavante para sobrar uma bola e o garoto fazer o gol. Não é que criou a jogada, que trabalhou isso, que isso é fruto do trabalho. Não, foi uma sorte
Uma sorte que a gente conseguiu empatar contra o Cuiabá em casa, diante de 40 mil pessoas. E o salário tá em dia. A nossa folha salarial é uma das maiores do Brasil. Era pra gente estar brigando no G4, de acordo com a folha salarial. Mas o desempenho em campo, cara, é lamentável. Lamentável, tá? Mais uma vez, eu vi o pessoal comentando: pô, John, pelo menos não perdeu. Pô, você tá jogando em casa contra o Cuiabá, cara. Em casa. Em casa, na arena. Nem que a gente antes comemorava assim, pô, não, tá difícil fora de casa, mas pelo menos em casa, com a torcida, o time joga, o time corresponde. Ontem nem isso, cara. Nem isso. Foi uma vergonha sem tamanho, cara. Sem tamanho, tá? Tivemos outro problema que foi a lesão do Renato Augusto com 20 minutos de jogo, mais um que ganha R$800 mil por mês, que a gente viveu a expectativa do retorno dele, e ele correspondeu contra o Atlético Mineiro apenas, foi um cara importante, deu assistência, e só. Contra o Del Valle não foi bem, contra o América não jogou. Ontem jogou 20 minutos e saiu por conta de uma lesão na panturrilha. Não sabemos ainda a gravidade da lesão. Temos agora, como eu disse, o Corinthians só entra em campo no dia 21 contra o Santos. Então temos uma janela, um espaço, uma pausa, uma data FIFA aí. Teremos jogos aí de seleções, tá? Só que esse tempo para um treinador que, na minha visão, tá perdido, para um planejamento que não existe, para um elenco que não corresponde, vai dar jeito? Vai resolver? É isso que eu quero saber do torcedor. Qual que é o sentimento que você tem hoje? Porque o meu é de indignação, de raiva, de tristeza, de ver um clube com o potencial do Corinthians na mão de pessoas incapazes, tá? De pessoas não profissionais, certo? Ontem, vou até já adiantar aqui algo que eu ia falar. Ontem tivemos um protesto de manhã no Parque São Jorge com cartazes contra a diretoria, tá? Fotos aí do Alessandro e do Duílio, tá? Do filme Debi Lloyd. E aí colocaram o Alessandro e o Duílio como os protagonistas aí, né? Qual que é o problema? Esse filme Debi Lloyd é um filme de comédia. Pro torcedor do Corinthians, Alessandro e Duílio é um filme de terror, tá? É um filme de terror. Essa gestão, cara, é um filme de terror. Eu vi muita gente comentando sobre: ah, John, e se o Corinthians virar uma SAF? Não é solução. Sabe por que eu falo que não é solução? Porque os principais clubes do Brasil nesse momento não são SAF. Quais foram os 3 últimos clubes brasileiros que chegaram em final de Libertadores? Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Qual desses é SAF? Nenhum. Mas são boas administrações. Não precisa você virar uma SAF. Basta ter uma boa administração. O Corinthians tem o terceiro maior faturamento do Brasil, de clubes do Brasil. Terceiro maior faturamento. Pô, se você souber administrar esse dinheiro, você monta um elenco bom, você monta um planejamento, traz um treinador de ponta e resolve o seu problema. Não é difícil, mas enquanto você não tiver um planejamento, não tiver uma gestão qualificada, não souber administrar um clube do tamanho do Corinthians, a gente vai ficar nessa situação, tá? Aí a gente vem para a coletiva de imprensa do senhor Luxemburgo, tá? Vanderlei Luxemburgo, que para mim não deveria continuar no cargo, certo? Aproveita essa pausa de 10 dias. Vai atrás de um treinador estrangeiro. Pô, mas quem que vai trazer? Quem que vai trazer? Enquanto a diretoria não parar de ter preguiça, tá? Preguiça de ir pro mercado e vasculhar, pô, o Fortaleza foi lá no União La Calera, trouxe o Vojvoda. O próprio Abel Ferreira é um exemplo. Tava no PAOK da Grécia, ninguém conhecia. O Vitor Pereira, ninguém tinha ouvido falar dele aqui antes. Na época do Vitor Pereira, a gente debateu também sobre o Luiz Castro, que hoje é líder do Brasileirão. Venceu ontem de novo. Olha só, treinadores que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. O Cruzeiro tá um time arrumadinho com o Pepa. Alguém aqui conhecia o Pepa? Todo time que o Corinthians vai enfrentar, você olha e fala: caramba, esse time é organizado, né?
Todo time. Pode ser time de ponta, pode ser time igual o Cuiabá, igual outras equipes que enfrentamos. O América Mineiro. Ah, caramba, time organizado, né? E aí veio o Luxemburgo na coletiva, sempre aquela conversinha fiada, risadinha. Não, vocês falam, mas... É piada o torcedor pra você? É piada o nosso sentimento? É engraçado? Ele só quer se defender na coletiva. Ele falou que o time do Corinthians não tem condições de disputar 3 competições. Ele falou, ó, não é desculpa, mas não temos time para jogar as 3 competições. As pessoas não querem entender as verdades. Beleza. E aí, na sequência, perguntaram para ele, ô Luxemburgo, você acabou de dizer que o time não tem condições de disputar 3 competições. Beleza? Ok. Só que se o Corinthians só empatar em casa com o Liverpool do Uruguai, vai para a Sul-Americana. E aí você vai ter 3 competições. Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. E aí? Aí ele falou, você usou minha própria pergunta, minha própria resposta para dar porrada. A porrada que ele diz é uma pergunta contundente. E não respondeu. Então, tipo assim, pra ele o time não tem condições de disputar 3 competições, mas o time, provavelmente em julho, vai disputar 3 competições. Ou seja, ele não sabe o que fazer. Tá perdido. A Sul-Americana não é planejamento pra ele. Agora eu não sei o que é planejamento, porque no Brasileirão, o que tudo indica, não é também. Na Copa do Brasil, não é. Porque nada é planejamento para eles, nada é planejado. Nada, tá? Luxemburgo disse que tá trocando o pneu com o carro andando, tá? Que tá difícil e não sei o que, os resultados são ruins. Temos 10 dias para encaixar o trabalho. Maio foi um mês que atropelou. Agora temos 2 dias em casa para descansar, mas voltar com a faca nos dentes. Começamos a avançar no trabalho, mas temos que buscar os resultados. Sim, começou a avançar no jogo contra o Flamengo, segundo tempo contra o Fluminense, avançou na Copa do Brasil e aí parou. Avançou na Copa do Brasil, pronto, sentou no resultado. Sentou na atuação, falou, ó, pronto, o nosso papel aqui no ano tá feito. O jogo do ano foi feito, acabou. Desde então, perdeu 2, uma pro América e outra pro Del Valle e empatou em casa com o Cuiabá. Isso pra mim não é avanço, tá? Você vir atuando mal, joga bem, depois volta mal. Isso não é avanço, Luxemburgo, me perdoe, mas não é avanço, tá? Então assim, rapaziada, eu de verdade, cara, eu traria um técnico estrangeiro. Pô, John, então fala um nome. Bruno Lage, Tata Martino, certo? O Andrés Vilas Boas. Ah, mas são técnicos caros. Ah, mas são... Ué, vai ficar economizando até quando? Economizou com o Lázaro. Vai economizando. A nossa folha salarial é a terceira, é uma das maiores do Brasil. Não lembro agora em qual posição que está. Mas, pô, você já vai ter a saída do Balbuena, certo? Do Queiroz, outros atletas que estão saindo. Ah, mas vai chegar outras peças. Correto? Tem que chegar outras peças. Mas, enquanto o Corinthians ficar pensando pequeno, não vai dar certo. Vai ser essa mediocridade dentro de campo. Certo, rapaziada? Esse é mais um desabafo de um torcedor do que propriamente uma análise, tá? É mais um desabafo aqui como torcedor mesmo, cara. É o meu sentimento de indignação, de raiva, de tristeza, porque, cara, é triste. É triste a gente ver o nosso clube que a gente ama, que a gente acompanha, nas mãos aí desse pessoal, tá? Com essa falta de vontade, com essa falta de amor, de carinho com o clube. E o time nessa situação. E pra eles tá tudo bem. Esse que é o pior. Não é que você vai na coletiva de imprensa e você fala, caramba, o treinador também tá indignado. Caramba, os jogadores estão indignados. A diretoria tá indignada. Não, eles estão de boa. Pra eles tá tranquilo. Só o torcedor se incomoda com essa situação. Só a gente. Só eu, só você, cara. É isso que incomoda o torcedor. É isso que revolta a gente, tá? Vamos pra cima, família. Já aproveita aqui para apresentar nosso patrocinador, tá? Fechado aí com o John no Timão, a 1xBet, fechado aí também com o Barcelona, com o Chelsea, com o Liverpool, tá? O John conseguiu o cupom aí de 100% de bônus até R$ 1.200. Vou deixar aqui no comentário fixado para vocês
Hoje temos alguns jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Um deles aí é Internacional e Vasco, lá no Beira-Rio, certo? 1.9 para a vitória do Inter, 3.4 para o empate e 4.0 para a vitória do Vasco. Tá, o Vasco que vem de resultados aí negativos, né? Uma derrota no clássico contra o Flamengo e tudo mais. O Inter deu uma respirada na Libertadores e aí busca essa recuperação aí também no Campeonato Brasileiro. Então aproveitem, rapaziada, o cupom do John, DMAO, que está aqui no comentário fixado. Bom, família, agora falando de mercado da bola, certo? O Corinthians busca aí uma negociação amigável com o senhor Ángel Romero, tá? Para liberar o atleta já na janela de transferências em julho, tá? A ideia da diretoria é se livrar do Romero, tá? Ou vender o atleta ou conseguir uma rescisão amigável para que ele busque um novo clube, certo? Pô, extremamente positiva essa notícia. Ontem a gente já falou aí do interesse do Fluminense. Se o Corinthians conseguisse vender o atleta, melhor ainda. Mas, pô, se eu sou dirigente do Fluminense, tô interessado no atleta. Vi que o Corinthians quer se desfazer do atleta. Eu falo o quê? Ligo pra ele e falo, ó, busca a sua rescisão lá, que no outro dia você tá contratado pelo meu time. Não vou fazer proposta pro Corinthians. Não vou. Se o cara tá negociando aí a rescisão, eu espero, pego o jogador de graça, tá? E o cenário é tão complicado, cara, é tão difícil, que até o cara saindo de graça é positivo para nossa torcida, é positivo para o nosso time, tá? Como é o caso do Júnior Moraes, que nem de graça saiu, né? O Corinthians ainda vai ter que pagar um pouquinho para ele ir embora. Mas é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre essa situação do Romero. Não completou 7 jogos pelo Brasileirão, então pode jogar por outro clube e tomara, tá? Tomara que já abra uma vaga aí, abra um espaço na folha salarial para o Corinthians se reforçar no meio do ano, tá? Sobre a situação do Luxemburgo, existia a expectativa da torcida, né? Sobre a permanência ou não dele. Ao que tudo indica, tá tudo tranquilo para a diretoria, tá? Segue normal, resultado bacana aí contra o Cuiabá. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos, tá? Um forte abraço do John. Vai, Corinthians. Eu peço mais uma vez, cara. Salvem o Corinthians, por favor.